Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa live de lançamento da 4ª temporada Vozes Mulheres que Conectam. Nós esperamos muito engajamento de vocês, então pode comentar aí no chat, nós teremos ali a parte de perguntas no final, nós vamos abrir para algumas perguntas, então, por favor, se tiver dúvidas, quiser comentar algo, fique à vontade. E para a Pars, é um prazer estar aqui conduzindo, para mim, um prazer estar aqui conduzindo essa live com mulheres relevantes, com conteúdo riquíssimo para o mercado. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Tomás, eu sou gerente de Growth na Pars. Já estou na Pars há 9 anos e 1 ano e meio recebi o desafio de criar uma área de Growth. E tem sido um desafio bem divertido, né? Hoje em Growth, na Pars, nós temos inteligência de mercado, marketing, geração de demanda e tem sido muito produtivo. Estamos gostando bastante da experiência. Mas, antes de pedir aqui para as meninas se apresentarem, eu gostaria de dizer para você que está acompanhando aqui a nossa live que nós teremos um sorteio no final, é isso aí. Mas tem que ficar até o final, hein? Nós vamos sortear esse lindo Moleskine do Vozes Mulheres que Conectam e também teremos uma Alexa. Então, durante a live, vai aparecer aqui para vocês, na nossa tela, um QR Code, onde você vai poder fazer a leitura e preencher os seus dados. Então, quando faltar mais ou menos ali uns 10 minutinhos para a gente encerrar, eu vou finalizar para que todos já tenham concluído essa inscrição e nós vamos fazer o sorteio. Então, espero que vocês aproveitem esse conteúdo e vamos engajar. Para começar, então, vamos aqui apresentar as nossas convidadas. Eu gostaria primeiro de agradecer vocês por estarem aqui, por compartilharem do tempo de vocês e experiência. Certamente esse papo vai ser bem produtivo. Gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, como chegaram até aqui, experiência de mercado. Por favor, Joyce. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com um dos nossos principais parceiros, que é a Pars, né? E sempre é muito gostoso poder falar de tecnologia. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce de la Torre. Eu trabalho hoje na Autodesk, né? Há 7 anos eu trabalho na Autodesk, mas eu trabalhei muitos anos no mercado de construção e projetos, principalmente pilotando, né? Puxando essa transformação digital dentro das empresas. Então, hoje somo ao time da Autodesk, tenho trabalhado muito entendendo os desafios de negócios das empresas e traduzindo as necessidades deles em tecnologias que podem ajudá-los a alcançar os resultados. Então, é um bate-papo muito legal e é um prazer estar aqui com vocês. A Bia? Bom dia, obrigada também pelo convite. Eu sou Fabiana Garcia, eu sou responsável por comunicação e marca na Promon Engenharia. Eu estou há 15 anos na Promon, entrei lá como estagiária, então sim, é bastante tempo. Não foi algo necessariamente planejado, mas é uma escolha, né? Enfim, tá lá todo dia. E por estar tanto tempo, né, nesse ramo, né? Um ramo que é masculino, né? O ramo de engenharia, trabalhando em comunicação, ou seja, não sou engenheiro, eu sou relações públicas. Então, enfrento diversos desafios, né? E tecnicamente falando, tenho acompanhado aí a cultura de adoção das tecnologias, né? Porque há 15 anos a gente não tinha, obviamente, tudo que a gente tem hoje. Então, tem sido muito interessante ver esses movimentos e poder contribuir com eles. Muito bom. Bom dia. Primeiro, obrigada, time Pars. Obrigada, meninas, aqui por me receber. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Silmara Silva, eu sou Partner Account Manager na Red Hat. Já estou há 8 anos, bastante tempinho lá também como a Fabi, eu comecei como estagiária. Eu sempre trabalhei na área de canais, eu me identifico muito com o ecossistema, essa troca, essa relação que a gente tem com as empresas de poder apoiar, né, no desenvolvimento dos clientes, ali sanando diversas necessidades, dúvidas aí nos dia a dia das operações dos clientes. De forma geral, né? Eu falo que o tema de AI é um tema, não é só trend, eu gosto bastante, eu tenho estudado AI, né? Faço ali uma pontinha de MBA, então o máximo que a gente pode falar de tecnologia e compartilhar é sempre muito prazeroso. E adicionalmente a isso, eu também faço parte da associação Ser Mulher em Tech, que é uma associação sem fins lucrativos, no qual eu sou voluntária, né? E a gente apoia meninas e mulheres na transição de carreiras ou que estão iniciando na jornada de tecnologia. Então, aí fica também o meu convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, muito bacana. Muito bom, obrigada. Vou começar aqui a minha pergunta para a Joyce. Na Pars, a gente
a gente acredita muito que a tecnologia, sem ter uma estratégia ligada a pessoas, dados e processos, ela acaba sendo sem estratégia, né? Ela acaba sendo só operacional e nós trazemos, né, através das nossas soluções de negócio, hoje nós temos 4 unidades de negócio na Pars, e aí nós trazemos a inteligência artificial. Hoje nós temos posicionado ela no mercado, onde a gente consegue criar essa sinergia entre as 4 áreas, extraindo ali de cada uma das áreas, de cada uma das nossas unidades de negócio, como que a gente consegue facilitar a vida do nosso cliente, como que a gente consegue agregar valor para o nosso cliente. E começando um pouquinho sobre engenharia digital, Joyce, eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente, né? Hoje a transformação digital já é realidade, né? A gente fala muito, né? Antes a gente escrevia no papel, hoje a gente escreve no WhatsApp, você já trouxe tecnologia para aquilo. Mas hoje a transformação digital ela tem acontecido. E como que dados, pessoas se conectam com essas informações na engenharia digital? Hoje, como a inteligência artificial ela tem sido aplicada nos processos e tem se obtido um resultado para a engenharia digital? Perfeito. Bom, é bacana acompanhar esse movimento do mercado de construção civil, né? A construção civil, tradicionalmente, sempre foi muito manual. E hoje a gente vê nas empresas diferentes níveis de adoção da tecnologia. Antigamente, as decisões do mercado de construção civil eram muito baseadas na intuição, na experiência, né? E muito pouco baseada em dados, né? O que acabava gerando muitos erros e problemas que eram detectados lá na frente, na construção. Com o avanço da engenharia digital, das tecnologias hoje disponíveis, a gente tem uma série de recursos que já permitem, né, que as empresas se estruturem, comecem a fazer uso dessas tecnologias. Hoje a gente tem, por exemplo, a parte do BIM, que já não é novidade, que já trabalha com essa questão do dado estruturado, que destrava usos de inteligência artificial. A gente tem simulações, a gente tem a parte de sensoriamento. Então, tudo isso ajuda as empresas a realmente consolidarem melhor essa base de dados e fazer todas as simulações e análises em cima do projeto baseado em informação, baseado em tecnologia. E aí a gente deixa de só projetar, né, e passa realmente a tomar decisões baseadas em toda essa base de dados que a gente tem disponíveis dentro da construção e destrava aí, hoje a gente vê aí o avanço da inteligência artificial que tem destravado inúmeras possibilidades de análises, de controle de riscos, prazos, custos dentro de obras, que é muito necessário para o mercado de construção civil, né? Então, hoje eu vejo essa questão da tecnologia e da transformação digital como algo que é o core para qualquer empresa que quer sobreviver e quer avançar dentro do mercado, né? Ela deixa de ser inovação, deixa de ser novidade, passa a ser algo essencial, né, para a sobrevivência das empresas. E é muito bacana acompanhar esse movimento do mercado já há pelo menos uns 15, 16 anos e ver essa transformação acontecendo, né? É porque não é algo novo, né? Muito se fala sobre inteligência artificial agora, mas já se existe inteligência artificial há muito tempo, né? Hoje, nas soluções, por exemplo, Autodesk, a gente tem aplicado inteligência artificial já aí, pelo menos aí uns 15, 16 anos, como você comentou. É que agora se fala muito, né? E hoje a gente consegue aplicar muito no dia a dia, né? Eu vejo que dentro das empresas, e é um desafio, inclusive, nosso, né? Aqui falando como Pars mesmo, é um desafio a gente conseguir estruturar todos esses dados e ter os processos muito claros, né? As empresas, elas precisam, né, ter esse olhar para os dados para que a gente consiga facilitar as tomadas de decisões e ter uma inteligência artificial que realmente funcione com base nos nossos dados reais, né? Muito interessante. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Silmara. Porque, assim, a gente vê uma evolução significativa, né, para a inteligência artificial e as empresas, elas precisam estar com uma infraestrutura tecnológica preparada para receber tudo isso que o mercado, desse movimento que o mercado está passando, né? E como cloud, automação, dados, a gente consegue ter essa estrutura tecnológica necessária da empresa para tornar, né, e aí trazer para a gente uma operação mais escalável, uma operação resiliente. Perfeita pergunta, Amanda. Eu vou até dividir em duas partes, né? A parte enquanto a gente pensa em escalabilidade, porque realmente até os anos
Então, ano passado, digamos assim, para o nosso meio de infraestrutura, a gente via que os clientes estavam ali numa fase de adoção, de conhecer a tecnologia, eles estavam ali na experimentação. E esse ano a gente está marcando ele como um ano efetivamente de produção. É produtizar a IA dos projetos que vinham sendo estudados ali há pelo menos 2 anos, né? Porque realmente, em várias áreas, a IA já vinha sendo trabalhada há muito tempo, mas para mercado mesmo, ela veio aí de 2022, né? Depois do boom do ChatGPT, assim, exponencialmente. Então, de forma para escalar, a gente pensa muito que a infraestrutura ela tem que ter ali o parâmetro e ser maduro o suficiente para receber esse volume de dados, né? Tem que ter o poder computacional para que a carga seja bem recebida e que tenha, né, os in and outs corretos de forma dinâmica que os clientes, né, utilizem sem nenhuma perda. Então, quando a gente pensa em escalabilidade, a gente conecta muito com infraestrutura, né? Então, os clientes eles vão pensar em dados. Onde é que meu dado vai estar? Vai estar numa cloud privada, numa cloud pública, vai estar no data center, vai estar no on-prem. E está muito correlacionado em como que a Red Hat se posiciona no mercado em levar, né, ali a estratégia do Open Hybrid Cloud, que é justamente dar ao cliente poder para que ele decida onde quer que o workload dele esteja rodando, seja no on-prem, na cloud, na edge, um mix de tudo isso. Então, escalar está muito correlacionado a como e por onde. E quando a gente pensa em resiliência, a gente tem visto hoje em dia uma terminologia que chama operações autônomas, né? Então, as operações autônomas é a junção ali, né, do que a operação no dia a dia das empresas, focado ali em TI, ela tem se desenrolado juntamente com as camadas de automação que as empresas estão agregando no seu dia a dia, né? Então, a gente pode falar de automação simples, que são as rotinas do dia a dia de atividades manuais, que a gente pode gerar ali uma automação por ser uma atividade repetitiva, né? Então, vai de um deployment, subir uma infraestrutura, fazer atualização do sistema operacional e até criar escritórios de automação ali com muito mais robustez. Então, a gente pensa que começa com automação, a gente migra ali para um segundo step, um segundo pilar, que é o AIOps, né, que é uma terminologia até que recente, que é justamente juntar a inteligência artificial para analisar o volume de dados que é gerado pelas operações, ou seja, métricas, logs, eventos de sistema, e partindo disso, entender ali qual que vai ser o caminho que a operação tem que seguir, né? Então, correlaciona automação com AIOps, gera-se o self-healing, né, que seria o terceiro pilar ali para a parte de resiliência, que quer dizer que muitas vezes a operação ela vai diretamente fazer uma autorremediação, né, sem até mesmo interferência humana, tornando ali a operação resiliente e escalável, né? Então, acaba juntando ali um pouquinho desses meios de campo para que a gente possa ter uma operação saudável na adoção dessa IA. É extremamente importante que as empresas tenham essa visão de forma muito clara, né? Porque realmente decisões elas precisam ser tomadas e empresas que hoje não estão olhando para a inteligência artificial e para toda essa estrutura e infraestrutura tecnológica realmente podem acabar ficando para trás no mercado, né? Acaba se tornando um diferencial competitivo, Com né? certeza. Antes de irmos para a parte do humano e a inteligência artificial, eu gostaria que, Joyce, você falasse um pouquinho sobre o que você enxerga de forma prática mesmo no dia a dia das empresas de engenharia. Tem algum exemplo que você poderia compartilhar com a gente a respeito de como a IA está impactando hoje o mundo de engenharia digital? Perfeito. Bom, hoje a gente vê, né, muito mais palpável o uso de inteligência artificial dentro do contexto das empresas de engenharia e construção. Só na Autodesk, por exemplo, a gente tem essa estratégia de não só trabalhar com toda essa estruturação de dados que a gente comentou anteriormente, né, com a disponibilização de um ambiente comum de dados, onde todos os processos da empresa podem ser geridos dentro dessa plataforma para organizar essa informação para a inteligência artificial poder utilizar, mas também a gente tem uma série de soluções voltadas, por exemplo, a estudos de viabilidade, onde você consegue fazer o planejamento urbano, analisar o contexto do terreno, trazer dados de simulação de eficiência energética, ruído,
solar, enfim, uma série de estudos que hoje você consegue fazer em cima do projeto, que com a inteligência artificial você tem um grande volume de processamento de parâmetros e informação e diversas respostas onde aí sim o humano, né, vai trazer essa questão da validação das propostas de uma forma muito otimizada, né? Para além disso, a gente vê hoje já dentro das tecnologias de projeto, chats, né, a própria Autodesk tem o Autodesk Assistant, onde a gente consegue fazer perguntas para o próprio projeto, né? Se antes a gente tinha que projetar tudo, extrair as informações, tudo isso de uma forma mais manual, hoje com o próprio chat que todo mundo tem dialogado, você consegue fazer perguntas para o projeto. Me deu total de metro quadrado de parede, de piso, qual que vai ser o planejamento dessa obra, quanto que isso vai custar. Então, é uma outra interação com o projeto que a gente consegue hoje com as tecnologias disponíveis e, claro, como você trouxe, né, Amanda, a importância de tomar muito cuidado com essa questão do dado e do dado interno, né? Porque esse avanço das tecnologias, as pessoas começam a usar as soluções abertas e isso vaza a informação confidencial da empresa para fora, né? Então, hoje, a Autodesk ela tem se preocupado muito em criar esse ambiente onde as empresas elas vão usar a inteligência artificial com o conteúdo interno, com as regras, com as diretrizes, com os procedimentos internos da companhia e garantindo que a inteligência de mercado ainda fique, né, protegida dentro da empresa. E isso é só o começo, né? Eu trouxe aqui algumas referências, mas quando a gente vê as possibilidades que estão se abrindo com o uso de inteligência artificial no setor de construção, são inúmeras, né? Desde gestão de riscos, por exemplo, a gente sempre teve dificuldade de monitorar o profissional em campo, né? O prestador de serviço, onde ele estava localizado, estava atuando dentro do canteiro de obras. Hoje a gente já consegue, através de QR Code e monitoramento de local, saber se ele está numa zona de risco ou não, né? Então, ele envolve todas as etapas do processo construtivo. Soluções voltadas a desenvolvimento de projeto, soluções voltadas à parte de fiscalização e controle de obras e também como essas informações vão chegar na parte de operação, né? Operação e manutenção, porque hoje, juntando inteligência artificial, sensoriamento, você já consegue ter realmente uma réplica digital do seu ativo físico, onde você consegue fazer todas as simulações e prever tudo aquilo que precisa ser feito no ativo, né, no empreendimento, para garantir aí uma melhor vida útil desse empreendimento. Então, eu considero que as possibilidades são inúmeras. A gente tem solução aí de ponta a ponta do processo e cada vez a gente vê a própria empresa investindo mais nessa tecnologia e deixando isso materializando, né? Deixando isso na mão dos usuários, das empresas que querem fazer uso dessa tecnologia. Não tem como não dizer que nós vivemos uma nova era, né? Hoje você conseguir perguntar para a inteligência artificial dados do seu projeto para ter ali de forma automatizada, rápida, a informação na mão para tomada de decisão, realmente é um novo mundo, né? E as empresas, elas precisam estar preparadas, né? E hoje, não tem como eu não falar, não tem como eu não falar, porque o papel da Pars hoje no mercado é muito ser esse apoio para as empresas, né? Posso citar, por exemplo, o exemplo da Promo Engenharia, né? Há 5 anos atrás, a gente, na época eu era executiva de vendas na Pars, e a gente criou uma parceria, firmou uma parceria de inovação, uma parceria tecnológica, onde a gente começou a olhar todos os processos e como que a gente conseguia trazer inovação, conseguia, né, aproveitar o melhor do que as tecnologias oferecem hoje, para que o engenheiro, para que o projetista, para que a empresa como um todo possa ter os benefícios da tecnologia, né? Porque como eu disse no começo, né? A tecnologia sem estratégia, sem processos, né? Ela acaba sendo só um motor operacional que muitas vezes vai ser um problema e não uma solução, né? E para entrar um pouquinho mais nesse tema de humano, porque o humano ele acaba tendo que fazer, né, todas essas análises, porque a IA ela não consegue fazer tudo sozinha, né? Até porque senão a gente acaba tendo enormes riscos aí pela frente. Entrando nesse tema, Fabio, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco como trazer esse equilíbrio, né, de inteligência artificial, a inovação, a tecnologia com pessoas. Ótimo ponto.
Antes de falar até do como, eu acho que ainda a gente tem que falar um pouco do porquê, né? A gente tem muitos motivos, né, do porquê da adoção, mas a gente ainda percebe a resistência e passa pelo humano. A cultura, né, de pensar digital, desse mindset, a gente ainda enfrenta alguns desafios mesmo diante dos inúmeros benefícios que são comprovados. Então, a gente ainda tem que trabalhar muito a adoção e essa cultura, mostrando realmente os benefícios, né? E aí, o como, né, numa tomada de decisão. Aí a Joyce já falou, a Silmara também, a questão os dados, eles respaldam a tomada de decisão, né? Claro que a gente tem que esses dados, eles precisam ser analisados, e a inteligência artificial ajuda muito para torná-los informação, né? Mas ainda precisa passar pelo humano. A tomada de decisão, e aí tem decisões e decisões. Aqui eu entendo que a gente está falando de decisões estratégicas que impactam o negócio. Normalmente, essas decisões envolvem reputação, envolvem riscos, envolvem credibilidade. Então, como profissional da área de comunicação e marca, né, olhando para isso, eu jamais recomendaria que você delegasse para uma inteligência artificial 100% uma tomada de decisão que vai ferir a credibilidade, seja sua como profissional ou da empresa, né? Então, a combinação da tecnologia com o humano, eu acho que é o grande X. E equilibrar mesmo esse uso. E pode parecer muito óbvio, né? É óbvio que o humano tem que ver. Mas quem nunca delegou para uma IA uma decisão? E aí, a IA ela é muito convincente, né? Ela consegue construir um raciocínio que você fala, caramba, é esse o caminho. Mas quem também não leu de novo e falou, peraí, mas acho que ela não considerou aquele dado que eu imputei lá atrás, aquele cenário. Então, assim, de fato, precisa ter olhar humano, acho que ainda por enquanto, bastante. E eu acho que cada vez, talvez, menos, mas eu acho que é inegável que a gente precisa atuar aí para ter um bom resultado. Certo. Eu brinco, né? Eu falo com o meu time, né? Durante o dia a dia, eu falo, gente, a inteligência artificial é nosso assistente, é nosso estagiário, né? Porque ele consegue sim, a IA, ela consegue sim adiantar boa parte do nosso trabalho, né? Então, quando você, quero fazer uma apresentação trazendo essa visão, com essa estratégia, esse é o plano tático, cria para mim um cronograma com base no mercado em relação a essa especialidade e trazer todos os inputs. E aí ele traz a apresentação pronta, né? E aí você só tem que fazer os ajustes necessários. Com certeza a gente ganha muito tempo, mas esse equilíbrio é fundamental. É fundamental, né? E, Fabi, eu queria perguntar para você, empresas de engenharia, onde tem muitas soluções elas são customizadas, né? Como a tecnologia e dados ajudam a escalar, mantendo a qualidade e a consistência? Uhum. Eu acho que a grande sacada aqui é dar os dados que são o que é dos dados, né? E ao humano que é do humano. Então, acho que o que a gente começa a ter problemas é quando a gente inverte esses papéis. Então, um humano hoje nunca vai conseguir processar a quantidade de dados que um software, que uma tecnologia vai conseguir. Né? E da mesma forma, ter a sensibilidade humana de análise e critérios também hoje a tecnologia não consegue. Então, eu acho que quando você coloca cada um no seu quadrado, assim, flui muito melhor, né? Então, é claro que lá na Promo Engenharia a gente trabalha com escalabilidade, sim. A gente trabalha com replicabilidade, sim. Os projetos são complexos, são soluções que não são de prateleira, então precisa ter a customização. Então, por exemplo, as ferramentas da Autodesk, né, Joyce, que a gente utiliza. É claro que elas estão disponíveis para todo mundo, né? Para todo o mercado. Onde está o diferencial? É nos profissionais que as utilizam. Né? Então, como é que eu vou falar que a forma da Promon usar as ferramentas da Autodesk é diferente e agrega mais resultados para os nossos clientes? Somado ao conhecimento técnico que eu tenho dentro de casa. Então, é ali que reside o diferencial, né? Que você consegue colocar os atributos da sua marca na forma de usar. Então, dá para escalar, dá para replicar tudo? Não, tem uma hora que, normalmente falando de projetos complexos, e para atender o desafio daquele cliente, falar com ele, você precisa ter ótimos profissionais ali para pilotar e para adequar e customizar no nível necessário. Sil, eu gostaria de perguntar para você, né? Com o crescimento da IA e automação, também aumenta a preocupação com governança e uso responsável da tecnologia. Como líderes podem estruturar processos que permitam inovar sem perder o controle, segurança e ética? Essa é uma boa pergunta. Acho que dá para todas nós falarmos aqui, né? Que valeria uma live só pra gente debater sobre isso, né? Mas eu acho essa pergunta muito interessante, porque quando a gente pensa em IA,
pelo menos eu, vou pensar em eficiência, em produtividade, dificilmente a palavra compliance ou ética de IA vem como top of mind. Acho que a não ser que a pessoa seja ali, né, da área de compliance ou jurídico, não pensa nesse quesito, assim, como um fator inicial em uma discussão, em uma elaboração de processos de adoção de AI. Então, aí é onde eu acredito que está o pulo do gato. Né? É justamente unir a inovação caminhando em conjunto com compliance, é não desatrelando um processo do outro. Né? Justamente para que a gente não vá adotar, aí, como a gente já citou aqui, ferramentas de AI que não são homologadas pela empresa. Né? Então, aí já é um ponto importante para que a gente não perca a mão do que está sendo utilizado pelas empresas. Então, tem uma boa adoção. Mas, por exemplo, eu poderia citar 3 pilares, né? A transparência e a política no uso da IA. Então, onde o dado está, né? Tem muito a discussão de soberania de dados, se eu posso ter o meu dado num data center externo, se eu posso trafegar ele na cloud, onde quer que seja. Então, a soberania de dados é muito importante. Pensar que os líderes, eles têm sim que ser catalisadores da tecnologia e difusores da tecnologia também dentro das empresas, né? Porque senão a gente vai lá, nós mesmos, réis mortais, querendo adotar a tecnologia, e aí a gente entra no loop de que a gente está usando uma tecnologia que não é homologada, corre-se o risco de subir uma informação confidencial da empresa, isso é péssimo, né? Então, tem muito essa questão da política e da transparência. A responsabilidade e o Mind the Loop, né? A Fabi trouxe muito bem o tema de decisões críticas permanecem com as pessoas. Né? Então, não é porque a gente está utilizando automação, seja na operação, seja no dia a dia, seja na própria IA, de forma geral, que o humano não é responsável pelo que está acontecendo ali dentro. Né? Principalmente se é uma decisão que vai afetar a área financeira, vai afetar humanos, vai afetar a marca da empresa perante o mercado. Né? Isso é muito crítico. E eu colocaria também monitoramento e a validação contínua. Né? Então, hoje, quando a gente mesmo está adotando um modelo de AI, nós, enquanto pessoas físicas, a gente vê que ele fica viciado, né? Ele vai rebotando muitas vezes as mesmas respostas para as perguntas diferentes que você vai trazendo. Então, é importante que tenha um monitoramento da plataforma que está sendo adotado pela empresa, né? Justamente para que haja versionamento do que está sendo adotado, né? E um ponto também, a IA, ela é meio esquecida, né? A Fabi também trouxe o ponto de que, às vezes, ela esqueceu o input, né, da informação que a gente tinha posto lá atrás, porque ela tem ali as configurações de fábrica dela, de modelo, etc., que ela vai perdendo, sim, o esquecimento dela ali, natural, conforme vai passando o tempo. Então, é importante que o monitoramento ele seja constante. Então, quando a gente pensa hoje na Red Hat, enquanto uma possibilidade para as empresas adotarem AI, enquanto uma plataforma de AI, então a gente vai muito no sentido de que a plataforma de AI que o cliente está adotando, né, e aí utilizando, por exemplo, as nossas ferramentas, permite versionamento, permite auditorias, permite que a gente tenha um acompanhamento do que está sendo imputado lá dentro. Né? Então, isso resguarda muito as empresas. Então, a gente prevê ali que a gente esteja infringindo LGPD, a gente prevê ali que os órgãos, se a gente precisar de alguma auditoria, que a gente vai ter os dados à mão. Então, a gente preza muito para que a IA não seja uma caixa preta, né? Que começou lá atrás muito bem, mas em algum momento se perdeu, ninguém sabe por que está ali, como é que foi a construção disso como um todo. Então, é primordial que a gente possa pensar, né, que o compliance ele deve caminhar junto com a inovação, adotando boas ferramentas e tendo ali processos efetivamente transparentes para toda a organização. Né? Então, novamente, até pontos internos na Red Hat, a gente tem muitas ferramentas de IA, a gente adota IA também nas nossas tecnologias, mas no dia a dia também. Então, a gente usa ferramentas diversas de IA e vira e mexe vem um e-mail, né? Olha, lembre-se que as ferramentas homologadas são XYZ, justamente para que a gente tenha ali sempre o refresh daquilo que pode ser utilizado ou não, porque a IA é dinâmica
pra caramba, né? Todo dia a gente vê uma ferramenta nova saindo, aí o modelo muda, uma versão nova. Então, é muito dinâmico. Então, a gente tem que saber acompanhar esse movimento de mercado, né? Então, é usar o compliance ali, acho que não como um freio da inovação, mas como o volante que vai guiar a direção que a empresa está lidando. E eu penso muito no compliance, eu penso muito na governança como segurança. Sim. Segurança para nós como profissionais e segurança para a empresa. Porque se você tem políticas bem definidas, né, fica muito mais... você fica mais seguro, você tem um respaldo, né, do que precisa ser feito. E o colaborador, quando ele segue aquelas políticas bem definidas, ele também tem aquela segurança. Não, tô seguindo aqui as regras, tá tudo bem, tô guardado aqui a informação. Porque assim como a gente vê invasões, né, tecnológicas, enfim, e existem soluções que nos guardam em relação a isso, mas pense, né, você tá lá colocando um monte de informação da sua empresa numa IA que não tem uma IA aberta, que não tem essa... Você coloca o dado ali, daqui a pouco tá na China, o dado que você colocou, tá lá no Irã, tá lá nos Estados Unidos. E aí? Né? Então, eu acredito que esse é um ponto extremamente relevante para todas as empresas, porque hoje todo mundo utiliza o IA, gente, né? Hoje no nosso dia a dia aqui, pelo menos uma pergunta, por mais básica que seja ali, você coloca ali no ChatGPT. Eu tava conversando aqui com as meninas, pessoal, no começo, e aí eu tava falando que eu vim para cá pra gente fazer essa live, e eu vim conversando com o ChatGPT, coloquei lá no modo voz e fui falando com ele, me traz uma pesquisa disso, eu falei sobre isso e fui ali, né? Então, assim, tá muito natural no nosso dia a dia. E se a gente não estiver preparado, como é que a gente vai se posicionar, né? Por favor, gente. Eu acho que um ponto bacana, e cada vez mais a gente vê que isso vai ser necessário, é como as empresas também vão trazer essa cultura da IA para todos os profissionais. Foi como comentado aqui, se a gente não souber usar as ferramentas de inteligência artificial, a gente pode usar errado, ela pode vir com dados viciados, ela pode vazar essa informação. Então, fazer essa capacitação, acho que cada um de nós tem que estar aberto a ponto de estudar, por exemplo, a engenharia de prompt e saber como fazer as perguntas corretas, como direcionar a inteligência artificial para fazer realmente o trabalho de processamento daquele grande volume de dados, mas com a nossa inteligência, né, nossa análise crítica por trás dessas respostas, para realmente não começar a ser uma réplica de discursos já que a própria inteligência artificial traz. Eu vou trazer um dado totalmente fora do contexto da nossa profissão, mas trazendo um pouco de discussões hoje em grupos de condomínio, né? A gente tem todo mundo agora é engenheiro, é advogado, é médico, porque todo mundo usa o chat para colocar uma questão que está sendo colocada lá e vem com aquelas respostas que você, sabendo que você é da área, você vê os absurdos que aparecem embasados, né? Foi o que você falou, o feedback dela é sempre muito positivo. Você está no caminho certo, você está com o raciocínio correto, você está com o discurso correto. E se a gente não tivesse análise crítica e até saber direcionar os prompts para evitar isso... Os vieses. Os vieses e tudo mais, a gente vai começar a ver réplicas de discursos aí de diferentes assuntos, né? Sem um embasamento real. Então, é muito importante o humano, né? Que foi muito colocado pela Fabi, trazer os guarda-reios corretos, né? Porque se a gente deixa muito aberto, ela alucina, ela vai muito além, né? Então, acho que é fundamental. E aí, só complementando o que a Joyce trouxe, é muito notório quando a pessoa usou IA e como fica feio. Porque você não consegue sustentar aquele discurso. Vamos supor que ele está certo, porque às vezes também pode estar errado. Então, partindo da premissa que está certo, mas não é natural para você. Então, assim, quem está olhando e sabe, fica... você perde a credibilidade, né? Você vê que não é natural falar sobre aquele assunto com aquele grau de profundidade que você não é um especialista. Então, usar com parcimônia é sempre muito... não dá para ser especialista em tudo. Né? Falar eu não sei, vou estudar. É válido, importante. Né? Assumir o que sabe, Sim. o que não sabe, né? Então... E eu penso muito com os fabricantes, né? Os fabricantes hoje, eles podem nos ajudar em relação à inteligência artificial. Por exemplo, a Adobe, ela trouxe para si a responsabilidade, onde tudo que você utiliza dentro do chat, do AI Assistant, que está dentro do Acrobat,
tudo que você utiliza lá fica dentro do seu ecossistema. As informações, elas não vazam. E eles também trouxeram a questão da segurança do usuário ali, né? Do criativo. Então, você cria uma arte, cria uma imagem, aquilo fica para você, é seu direito de uso e tá tudo certo. Então, acho que essas iniciativas também dos fabricantes auxiliam bastante o desenvolvimento e criação e uso das tecnologias, né? Hoje, dentro da Pars, a gente tem um agente de prospecção dentro do HubSpot, que ele faz prospecção e tá funcionando enquanto o DN tá fazendo, né? O SDR, ele tá ali fazendo uma qualificação com base na metodologia de Bunch e tudo mais. Enquanto ele está fazendo a qualificação, a IA está trabalhando para ele, conseguindo mais reunião para que ele faça a qualificação. Então, você consegue ter a IA trabalhando para fazer a prospecção, o humano fazendo a qualificação e a gente obtendo esses resultados todos. Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa live. Dá para a gente ter assunto aqui para o dia todo, né? Sim. Gostaria de dizer para você que está assistindo que agora a gente vai encerrar as inscrições para o sorteio. Então, você tem aí 2 minutinhos para concluir, que nós já vamos operacionalizar aqui o nosso sorteio e vamos anunciar o ganhador aqui mesmo, hein, gente? E caminhando para o fim, eu gostaria muito que vocês dessem um conselho, né? Antes do conselho, tem uma pergunta aqui. Na verdade, vieram 3 perguntas. Eu vou responder uma só, gente, por conta do nosso horário, tá bom? E aí vocês veem quem vai querer responder. Vou deixar para vocês, hein? Se eu quiser me especializar profissionalmente na área de IA, vocês têm algum conselho de onde começar o aprendizado? É da Cindy Sanches Lima. Nossa, eu acho que ferramentas diversas a gente tem, né, Cindy? Mas talvez eu recomendaria, né, acho que de forma gratuita, existem muitos vídeos que ensinam muito a falar a respeito de como que as ferramentas operam, né? Então, YouTube tá aí, enfim, a gente consegue, com o YouTube, aprender muita coisa, né? Vai ali aprender um pouco sobre o Cloud, sobre o ChatGPT, sobre o Gemini, sobre o Notebook LM, etc. Mas eu diria também que procurar ver como que a IA funciona, né? Não só ser um operador da IA, mas sim entender como que a IA funciona no seu background. Que aí é onde eu entendo que está o nosso diferencial, né? A gente entender como que a IA pensa, não só como ela opera, né? Sair ali da camada um pouco do UX, né? Que a gente está muito acostumado com o UX só utilizando, mas colocar-se também num pensamento de como é que essa IA tá pensando, como é que ela foi criada. É um pouquinho mais técnico, mas ao mesmo tempo eu acho que é bastante enriquecedor para entender como que a gente chegou aonde chegamos, né? E a partir dali, trilhar qual que é o caminho que a pessoa mais tem ímpeto de trabalhar, né? Seja engenharia de prompt, seja como o Caio, né? Hoje em dia, que é o Chief of AI. Então, tem ali caminhos, né? E trilhas de aprendizagem diversas, né? Então, tem que ver muito o que a pessoa tem aptidão. E objetivo também, Objetivos, né? Sim. Perfeito. Então, para encerrar a nossa live, antes de falar aqui do resultado do nosso sorteio, eu gostaria que cada uma de vocês desse um conselho, né, para as mulheres que estão assistindo, para realmente impulsioná-las, para as que querem começar na carreira, quem quer investir aí no seu futuro profissional. Vocês puderem dar um conselho para elas? Perfeito. Bom, quem tiver interesse nessa parte de inovação na construção civil como um todo, né, arquitetos, engenheiros, eu acho que tem que ter... Eu comecei há 16 anos, né? E sempre puxando essa questão de tecnologia e inovação nas empresas. Então, acho que quem tem esse perfil, né, que gosta de inovação, gosta de tecnologia, tem que estar sempre aberto a mudanças, né? A acompanhar essa evolução da tecnologia. Porque só aqui a gente viu, né? Esse boom aí dos últimos 2, 3 anos relacionados a AI e todo o avanço das tecnologias digitais, de engenharia digitais, que vieram nos últimos anos. Então, a gente tem que ter a mente aberta, tem que estar sempre pesquisando, tem que estar sempre antenado no que está acontecendo, no que está mudando, nas tecnologias que estão surgindo. E, principalmente, ter a resiliência dentro das empresas, né? Tem que ter esse perfil de ter a resiliência dentro das empresas, de lidar com essas mudanças culturais e estruturais, né? Como foi colocado aqui, a tecnologia... Qualquer trabalho com tecnologia vai envolver capacitação de pessoas, mudanças de processos e, sim, né, fazer o uso de tecnologia. E o que eu vejo são muitos profissionais que estão muito focados em aprender o ferramental,
né? Foi o que você trouxe, o usuário, né? E sem envolver toda a questão da politicagem, da questão de estruturar o uso dessas tecnologias nas empresas e a questão da gestão de mudanças internas, né? Que é o que vai ajudar vocês a terem mais sucesso ou não quando vocês estão envolvidos com tecnologias dentro das empresas. Então, a dica que eu dividiria em duas, né? Ter a mente aberta e estar focado e saber que você precisa das pessoas, então você vai ter que ter essa questão do jogo cultural interno dentro das empresas e estar disposto a isso. Muito bem. Fabi? Bom, eu acho que antes de falar de dar um conselho, eu queria compartilhar um desejo, que acho que meu e talvez das minhas colegas também, que a gente realmente use, né, nós mulheres usemos a tecnologia como uma alavanca para que a gente possa ocupar cada vez mais lugares nas mesas de tomada de decisão. E aí, quando eu falo ocupar não é assim, licença, posso sentar aqui. Não, é ocupar lugares, né? E aí, para isso, o meu conselho, entrando no conselho, é que a gente desenvolva ou preserve, né, algumas habilidades, como a sensibilidade, a coragem, um bom repertório, enfim. E aí, acho que isso combinado, conectando, né, negócios, tecnologia e pessoas, realmente vai trazer segurança para que a gente ocupe os lugares que a gente deve ocupar. Muito bem, Sil. Uau! Uau, eu aqui já. Uau! A gente já vai recebendo também os conselhos, né, Vai, gente? A gente não fica, né? Assim, a gente, acho que é um pouco, não dá para falar que é das mulheres, mas a gente é mais receosa normalmente do que os homens, né? Então, eu acho que ter isso e usar a tecnologia para isso, que ela está disponível para homens e mulheres, eu acho que traz mais empowerment pra gente. Perfeito. Bom, para somar aí nos comentários que já foram feitos, né, que foram muito enriquecedores, eu diria que a gente ainda precisa aperfeiçoar algumas skills, ou continuar aperfeiçoando essas skills de pensamento crítico, né? Então, não é porque a IA respondeu X que eu vou aceitar X sem questionar se efetivamente está certo, se é o caminho correto, se é por onde eu quero ir, né? Então, acho que o pensamento crítico é fundamental, no sentido de não aceitar tudo, não só da IA, mas de nós mesmas também, né? Sim. Não aceitar o básico e ir além, né? E eu diria também a questão da curiosidade. A gente tem que ser curiosa, a gente tem que bater em determinadas portas ali que talvez não se abram com tanta facilidade, mas, né, a gente ir lá e questionar mesmo. E eu ainda sugeriria para quem está iniciando ou, né, para quem está aprendendo mais sobre IA também, a gente tem, hoje em dia, muitas comunidades e muitos grupos e muitos fóruns na internet que debatem sobre AI. Né? Então, tem interesse, pesquisa aí, né, grupos, né, que estão acontecendo. Existem muitas conversas, quase que semanalmente, de AI sendo feitas no Brasil inteiro. Né? Então, tenha curiosidade também de entrar nesse tipo de grupo e, se for presencial ou não, peça ali ajuda para quem você vê que tem um pouco mais de experiência, que pode ter um fit ali contigo. Né? Porque eu vejo pelo meu caminho, de 8 anos na Red Hat, por exemplo, eu tive bons gestores e boas gestoras, né? Mas eu sempre tive alguém que eu me senti muito segura em conversar, em compartilhar, mentores mesmo na minha carreira. Então, quem não tem ainda esse mentor dentro de casa, vamos procurar fora, por que não? Né? Então, fica aí a minha provocação também. Eu acredito que é super importante ter essas trocas, né? Eu vou deixar o meu conselho também. Inclusive, vou usar uma conversa, vou trazer aqui de inspiração, uma conversa que eu tive ontem com uma mulher super relevante no mercado. A gente estava falando um pouquinho sobre marketing. E ela falou assim, Amanda, as mulheres, elas precisam dar peso à voz delas. Sabe? E se ver como você realmente é, não como você se critica, né? Muitas vezes a gente tem aquele viés, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então, que nem eu tava comentando com as meninas aqui, eu falei, eu nem assisto meus vídeos, porque senão eu fico me criticando e falando o que eu poderia fazer de melhor. Mas acho que o meu conselho seria para nós mulheres, se olharmos como somos, não como nos vemos, sabe? Nos ver realmente como somos, o tanto de coisa que a gente tem
feito, o nosso posicionamento, conseguir reconhecer isso, que, gente, tá bom, tá ótimo, pode melhorar, sempre podemos melhorar, mas tá ótimo. E principalmente dar o peso à nossa voz, né? Colocar a nossa voz, acho que ali o que a Fabi colocou de ocupar o lugar, não é pedir licença, é ocupar o lugar. E você mostra isso como? Através do seu talento, do seu posicionamento, mas você dando voz ao seu posicionamento, dando voz a quem você é como profissional, né? Acho que isso é super importante. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Joyce, Fabi, Sil. Muito obrigada por essa contribuição. Acho que a gente tinha tema para falar aqui o dia inteiro. Foi bem leve e é muito bom ver mulheres tecnicamente capazes, mulheres que se posicionam e dão a voz à sua voz. Acho que é super importante isso. Obrigada pela contribuição. Nós que agradecemos. Muito obrigada a você que ficou até o final da nossa live. Nós vamos disponibilizá-la também nas nossas redes e até mais.